Estamos Faz aqui. parte, faz parte. Depois corre Oi, atrás. Rai. Oi, boa tarde. Boa tarde. Que lugar gostoso é esse, Rayana? Eu tô na casa de uma amiga, falei, não vou desmarcar com Thalita, não, vou ficar aqui mesmo. Mas tá bonito, mas tá quente mesmo, tá muito quente. Tá lá Ribeirão hoje. Mulher, Ah, Ribeirão tá daquele jeito. Mas vai entrar Marina e Tereza ainda, né? A Marina não vai conseguir, até acabou de entrar, e a Bianca, que é outra amiga nossa, tá entrando. Ela entrou e saiu por causa do... Ela não estava escutando, mas ela vai entrar. Vai ter... Espera só a Bianca, que ela deve estar entrando, que ela entrou, e aí ela não estava escutando nada. Oi! Oi, Bi, tá escutando? Agora sim, agora eu Que escuto. bom, que bom, que bom, que bom. Gente, vamos começar então, para não tomar muito do tempo de vocês. Então, acho que como é do conhecimento de todos vocês, eu estou desenvolvendo uma ferramenta de avaliação de risco de pacientes em risco para câncer hereditário. É uma ferramenta com foco principalmente para profissionais médicos e enfermeiros, porque infelizmente eu não poderia abraçar o mundo todo, e aí a gente precisava focar em profissionais de saúde e a gente escolheu, por hora, focar em médicos e enfermeiros. E aí, essa ferramenta, ela está sendo desenvolvida com base numa metodologia que chama Design Think, que é uma metodologia que você entra para passar. Alisson está aqui, que ele vai anotar as ideias, tá, gente? Então, ele está de participação técnica aqui. Então, essa ferramenta, ela está sendo desenvolvida com uma metodologia ágil, que chama Design Think, que é uma estratégia metodológica para solucionar problema, com foco em quem vai utilizar a ferramenta. Então, a gente tem esse foco humanista, empático, inovador e criativo. E o que é que a gente fez até o momento? Um momento de inspiração. Toda tecnologia, quando ela é desenvolvida, idealmente, a gente precisa conhecer para quem a gente está desenvolvendo, para que a gente possa atender às necessidades do usuário, né? Então, esse momento de inspiração, que é a aproximação da realidade, é literalmente uma imersão na realidade desses profissionais, que eu tive essa oportunidade tanto na minha prática profissional, quanto na residência, de imergir mesmo de participar com esses profissionais que coletam mesmo a história familiar de câncer, ou que deveriam coletar, ou que deveriam identificar quem está em risco. E também foi feita, além dessa prática profissional, além da minha experiência, né, que traz essa inspiração, uma pesquisa de campo. E essa pesquisa de campo, ela nos trouxe, de fato, os dados para o desenvolvimento da ferramenta. O que é que esses profissionais, médicos e enfermeiros, desejam que contenha nessa ferramenta para que eles possam utilizar. E a gente está no momento de ideação, onde o pensamento individual ele é substituído pelo pensamento coletivo, e uma técnica que é amplamente utilizada é o brainstorming. Por isso que vocês estão aqui hoje comigo. A outra etapa é a implementação, que é quando a ferramenta estiver pronta, que é a avaliação da ferramenta. Então, quando a ferramenta de fato estiver desenvolvida, eu vou convidar vocês novamente para dizer, Thalita, a ferramenta é boa, ou precisa desse ajuste, que é literalmente avaliar a ferramenta. Tá bom? Pode passar. E eu só queria apresentar para vocês brevemente os resultados para a gente começar a sessão do brainstorm. Então, na pesquisa de campo, foi um questionário, que algum de vocês participaram da etapa de validação desse questionário. E nessa pesquisa de campo, a gente atingiu 79 participantes, a maior parte do sexo feminino, e teve uma abrangência nacional importante. Então, a gente conseguiu contemplar pessoas de 16 estados brasileiros. Pode passar. Desses dados, especificamente sobre o histórico familiar,
83,5% se sentem seguros na coleta da história pessoal e familiar de câncer, se sentem seguros em realizar essa coleta junto ao seu paciente. 77,2% já tinha ouvido falar sobre síndromes neoplásicas hereditárias. 89,9% considera importante identificar se o paciente está em risco para uma síndrome neoplásica hereditária. Mas, embora a maioria dos participantes declare que realiza a coleta da história pessoal e familiar de câncer dos seus pacientes, se sentem seguros ao efetuá-la e considerem importante identificar se o paciente está em risco para a síndrome neoplásica hereditária, 63,3% indicaram ter o conhecimento parcial ou não saber se o paciente está em risco para a síndrome de câncer hereditário. E uma notícia boa, 94,9% acredita que a ferramenta vai auxiliar na prática clínica e 84,8% afirmou que utilizaria a ferramenta. Nenhum dos participantes declarou que a ferramenta não seria útil para eles. E mesmo o grupo que declarou que nunca realizou a coleta da história pessoal e familiar de câncer dos seus pacientes, observou-se uma unanimidade dos respondentes expressando a intenção de utilizar a ferramenta. Então, é uma oportunidade que a gente tem aqui daquelas pessoas que não realizam a coleta da história familiar dos seus pacientes, de conseguir resgatar essas pessoas por meio da ferramenta. E só brevemente para vocês aqui, alguns dados interessantes da parte qualitativa, que foi uma pesquisa Quant e Quali. E ficou claro pelas respostas trazidas pela parte Quali que a tecnologia é bem-vinda, desde que ela seja fácil, rápida, eficaz e adaptada ao contexto brasileiro. Trouxe algumas falas aqui importantes para a gente. Uma vez que a ferramenta for criada, criá-la com o máximo possível de termos em português. Nós não temos hoje uma ferramenta de identificação de risco brasileira. Utilizaria a ferramenta online que auxiliasse no processo de trabalho. Depende do tempo necessário para isso. Depende da complexidade de uso e tempo destinado. Faltam plataformas nacionais. Pela facilidade e também pela possibilidade de compartilhar os dados. Tudo online acaba sendo mais prático e de fácil acesso. Cada dia mais a tecnologia vem nos ajudando a avançar na saúde. E aqui, quando a gente olha os benefícios e como esse público recebe a ferramenta, a expectativa é que a ferramenta facilite a coleta das informações e auxilie na recordação e atualização dos profissionais, inclusive para profissionais que ainda não coletam essa história familiar de seus pacientes, e mesmo para aqueles que são especialistas no assunto. A utilização da ferramenta online melhora a adesão, a análise para quem não realiza atualmente e otimiza o tempo dos profissionais. Achei a pesquisa em forma de questionário muito útil, trouxe uma abordagem para a consciência de uma possível implantação ao sistema de saúde para melhorar a abordagem de anamnese a pacientes com possível histórico de câncer. Ferramentas de rastreio são sempre importantes para o rastreio de câncer. Faria ser mais rápido e prático. Sou geneticista, seria muito útil. Ótima ideia essa ferramenta, já ansiosa pelo uso. Diretrizes e organogramas facilitam a prática. Relembrar pontos esquecidos e a atualização. Um sistema bem implementado facilitaria e muito sobre o histórico de pacientes oncológicos, visando uma melhor assistência ao mesmo e ou aos seus familiares. Esses são os resultados iniciais, assim, é um recorte dos resultados iniciais que a gente tem da pesquisa de campo. E deixa eu só parar aqui, só um instante. E eu separei 4 perguntas aqui para a gente iniciar a sessão do brainstorming. Fecha essa telinha, por favor. Isso. A ferramenta, pelo que a gente viu na análise, esse aqui é só um recorte mesmo, tá, gente, dos resultados.
Pelo que a gente viu na análise da pesquisa qualitativa, ela tem que ser um auxílio na anamnese. Inicialmente, o que é que eu tinha pensado na ferramenta? Ter um campo estruturado que você só preenchia os dados familiares daquele paciente, um campozinho estruturado, tia materna, câncer de mama. Mas, pelo que a gente viu da pesquisa de campo, precisam ser perguntas direcionadas. Então, considerando que a ferramenta seja um guia para a anamnese, de que forma deve ser questionado o histórico pessoal e familiar de câncer? E antes de vocês responderem, eu só queria perguntar para vocês se vocês me autorizam gravar a nossa sessão do brainstorming. Com certeza. Por mim, sim. Da minha parte, ok. Sim. Hi. Hi, você está conosco? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Gente, vamos seguindo? Que qualquer coisa, se ela não autorizar, o que é pouco provável. Ela autoriza. O que é pouco provável. Só questões burocráticas de pesquisa. Mas Ela vamos deve ter se lá. afastado do celular um pouquinho. Então, pensando realmente num guia. Porque a ideia que eu tinha inicial, com o resultado da pesquisa de campo, ela foi abandonada. Porque a ideia era realmente colocar só uma estrutura, um campo estruturado. Mas aqui a gente precisa de perguntas direcionadas. Como se eu perguntasse mesmo eu orientasse aquele profissional de saúde o que deveria ser perguntado. Gente, ideias, tá? Não, sem regras aqui. Por exemplo, fosse assim, na ferramenta tivesse, questiona seu paciente, senhor Ellison, do lado materno, o senhor teve algum caso de câncer, sabe? Para direcionar, o que é que vocês acham? Como seria essa abordagem de pergunta? Thalita, eu vou começar a falar um pouquinho. Eu acho que um primeiro questionamento parece um pouco óbvio para quem já trabalhou em oncogenética, mas eu acho que perguntar se tem ou já teve câncer. E o já teve câncer, isso é importante, porque às vezes o paciente passou por uma experiência traumatizante, está curada, que isso hoje é mais comum do que há anos atrás, e é importante falar para ela, porque às vezes ela deletou isso da cabeça, por questões de trauma mesmo, eu não gosto de falar nem desse assunto. Sim. Então, acho que questionar se tem, que é um dos critérios, e se já teve câncer. E aí, assim, se é campo estruturado, eu acho que valeria a pena lançar mão de, por exemplo, resposta sim ou não, abrir um outro campo estruturado. Sim. Por exemplo, tive câncer. Qual é a idade do seu câncer ou o tipo do câncer, né? E aí vai destrinchando. Isso. É exatamente o que eu ia sugerir. A gente começar sempre pelo paciente. Sim. Porque por mais que a ideia é pegar a da família, mas tem coisas do paciente que vai fazer diferença. Até para depois, por exemplo, o profissional saber se vai indicar. A gente começar a investigação pelo paciente ou algum outro familiar. Então, assim, saber se teve história pessoal ou não de câncer, aí com que idade teve diagnóstico. Então, realmente, esse primeiro parte do paciente. Sabe um negócio que já aconteceu, assim, de... eu tô ali com a paciente falando do tumor, falando... Nananana. Aí na hora de fazer o relatório, aí ela fala, assim, de um outro tumor que ela teve. E que ela não mencionou em momento nenhum, entendeu? É como se só importasse o que está em tratamento agora. Então, assim, se tivesse alguma forma de... Essa pergunta ser lembrada, assim, sobre... algum outro diagnóstico, né? Já teve algum outro diagnóstico para que isso seja colocado. E uma coisa que eu acho que facilita, se for para aumentar o uso da ferramenta,
não dizer o que é para a pessoa perguntar, e sim já botar meio com a pergunta. Isso, exatamente. A intenção é essa, porque de ter uma estrutura inicial, explicando o que é a ferramenta, né? Mas a intenção de ser esse guia mesmo para o profissional. Porque o que eu senti pelo resultado da pesquisa de campo, que as pessoas não sabem abordar o paciente para questionar a história pessoal e familiar de câncer. Simplesmente existe uma trava ali de como questionar mesmo. Então, pode falar. Isso é bastante importante, Thalita. E assim, a gente fala, né, a gente está falando de câncer. Durante muito tempo eu fui enfermeiro oncologista, né? E o enfermeiro oncologista, porque quando a gente fala aqui, a gente às vezes imagina que quem não vai saber abordar seria o enfermeiro generalista ou o profissional generalista, de repente da saúde primária, mas isso são profissionais especialistas que não sabem a abordagem básica, né, de fazer um questionamento, né, fazer um levantamento de uma anamnese completa. Isso. Então, acho que isso ajuda. Isso mesmo. Aquela estrutura do Canvig, de, assim, não necessariamente igual, mas a pessoa perguntar em relação à família, você tem, perguntar, sei lá, você tem filhos, escolher primeiro um rumo, né, se a gente vai para o rumo dos descendentes ou dos ascendentes. Lá eles fazem essa separação. Primeiro pergunta se a pessoa tem filhos e qual o ano de nascimento e o sexo de cada um deles. E aí depois eles vão para os ascendentes. Aí pergunta se a pessoa tem irmãos. E aí, claro, se for meio irmão, vai fazer essa distinção. Isso é uma coisa que a maioria das ferramentas não dá essa possibilidade. E a gente sabe que nas famílias é muito comum não ter meio irmãos dos dois lados. E aí ele perguntar quantos irmãos, isso só para direcionar as perguntas, né? Quantos irmãos seu pai teve? Quantas irmãs? Porque quando pergunta irmãos, geralmente vem o bolo todo. Se não fizer a distinção clara de sexo, não, às vezes não vai estar registrado. E assim subindo, né? Aí a gente define até onde a ferramenta chega. Se ele vai chegar até avós, se ele vai chegar até bisavós. Eu acho que, assim, como é para aumentar o acesso, se chegar até avós, eu acho já suficiente. Até avós e até netos, que a gente consegue pegar as 5 gerações. Mas não sei qual, depende do emprego. Isso. Thalita, você é a menina do heredograma, né? Da história familiar. Você vai querer chegar só até a terceira geração? Como é que você vai fazer? Então, eu pensei nessas perguntas direcionadas que a Tê já tinha falado, que eu acho que é importante a gente ter também essa quantidade. Quantos irmãos você tem? Aí, do campo estruturado que o Ellison falou, abrir outro campo. Algum deles já teve câncer? Isso facilita também até a recordação dos pacientes. Quando você direciona, né, a pergunta, é muito diferente de você fazer uma pergunta geral. Dizer, teve algum caso de câncer na sua família? Mas quando você começa a colocar por bloco, né? Quantos tios do lado da sua mãe você tem? Quantas tias? Algum deles teve câncer? Parece que vai refletindo aos poucos, e é a intenção, fazendo recordar aos poucos, né? Essa ferramenta aí vai permitir o profissional de fazer um pré-aconselhamento genético, para o paciente já vir mais ou menos com esse histórico, né? Isso seria maravilhoso, né? Dessa ferramenta, digamos, na pré-consulta, ser preenchido. E aí, quando o outro profissional vai fazer o atendimento, ele conseguir agregar informações, editar, porque às vezes a pessoa percebe que passou informação equivocada, não teria que repreencher tudo. Dá tempo para o paciente pegar toda essa informação com a família, né? A gente vê que muitos deles se reúnem para poder fazer isso. Bota aí a mão, edição. Mas respondendo sua pergunta, Bi, voltando um pouquinho. Isso eu não tinha pensado e nem apareceu na pesquisa de campo, mas é super interessante você poder voltar, né? E aí, sempre que preencheu, e lembrar o paciente uma pergunta final, talvez. Aí a gente pode entrar na discussão. Algum outro familiar teve câncer, mesmo que seja mais distante? Tio, avô, primo de segundo grau. E garante o registro, acho que fica bom. Porque a gente vai até a terceira geração firmemente, né? Coleta até as informações da terceira geração ali. E se for um paciente, enfim,
mais distante, um familiar mais distante, ter essa pergunta final. O que é que vocês acham? E algum outro familiar, mesmo que seja mais distante, dá exemplos, porque sempre surge. Quando eu faço essa pergunta, sempre sai um primo de terceiro grau, um tio-avô, um bisavô, enfim. Sempre sai um outro familiar. Até porque sabem que no primeiro, segundo, terceiro grau eles ficam perdidos, né, nessa situação. Acaba tendo que direcionar mesmo quem que é quem ali na família. Porque, assim, por mais que tio-avô seja de terceiro grau, eles esquecem. Todo mundo... É muito mais fácil você lembrar do seu primo, né? Você conviveu ali a geração do que lembrar do tio-avô. E essa questão de poder editar, de fato, é importante. De poder voltar para essa edição. Outra coisa possível, assim, se vocês quiserem garantir essa questão das gerações mais antigas, da pessoa, na hora de preencher, escolher se quer incluir esses campos. Ela vai ampliando a árvore, ela vai incluindo mais um nível, digamos assim, se você quiser que seja feito esse detalhamento. É só porque, assim, se for o padrão, aí às vezes a pessoa vai olhar e vai achar que é muito longo, entendeu? Eu tô tentando... Isso, e essa é a preocupação principal, que o que mais saiu foi tempo. Precisa ser rápido. Tem que ser uma coisa realmente prática, para ir... Então, a opção de colocar assim, já o número, a quantidade de irmãos, irmãs, tios, tias, isso é realmente, acho, mais prático que tem. Uma possibilidade cortou também... um pouquinho. Não, eu só disse que fica mais prático quando já tem a opção de colocar automático, quantos irmãos, quantas irmãs, para ganhar tempo realmente, do que você ir construindo um a um. Eu tô pensando aqui, será que existe a possibilidade de a pessoa... sempre perguntar primeiro pelo feminino, para depois o masculino, porque como o plural é masculino, para ficar mais claro. Então, quantas tias, quantos tios de cada lado. E aí, eu não sei se tem a opção de quando a gente preenchesse o número dessas tias ou desses tios, já ter assim um campo para você incluir os casos e as idades. Então, quantos textos tiveram câncer? Aí você já vai botando fulano, câncer de mama, tal idade. Você vai ser nominal ou vai ser numeral? Vai de criar um botão para você só adicionando os campos. Então de aparecer assim, eu tive 5 tias, 2 delas tiveram câncer, aí eu colocaria 2 e aparecia 2 campos. Eu teria um botão que, se eu quiser, porque nem sempre a pessoa sabe dizer do que é o câncer, mas eu acho que o ideal é você registrar, nem que seja o desconhecido. Sim. Então, quando eu boto o número dos que tiveram câncer, já aparece os 2 campos lá para você preencher. É como se fosse abrindo, né, a opção. Isso, vai abrindo. E aí, quando coloca câncer, vai ser só de câncer, Thalita? O foco é câncer. Certo. E aí, lembrar que essa ferramenta é para profissional de saúde. Não é uma ferramenta validada para paciente, que eu morri de medo disso, porque tem muito paciente que é nervoso, que, enfim... Não, certo. O que é que eu tô pensando? Então, assim, clicou ali, são pessoas afetadas com câncer. E aí, abre a opção para você clicar qual tipo de câncer, para você escrever. Eu acho que seria bom ter a opção já para clicar, porque eu acho que ganha tempo nisso. Isso aí vai ter. E ter a opção desconhecido. Agora, por exemplo, tem informações que são importantes. Então, assim, se é próstata, qual é o Gleason, se é metastático. Aí eu não sei se caberia colocar esse detalhe, né? Então, assim, se é mama, se é tipo negativo, se é hormonal positivo. Então, eu acho que pode abrir essa cadeia para cada um. Então, assim, para mama, clicou mama, abre para colocar essa opção. Lobular, ductal, triplo negativo ou outro. Próstata, abriu próstata, metastático, Gleason médico, etc. Porque eu acho que facilita, até para o profissional ir lembrando coisas para perguntar, que eu acho uma outra coisa importante também. Talvez para pessoal, eu não sei se cabe, pensando em tempo, para familiar. O que é que vocês acham? Assim, às vezes... a pessoa mal sabe o câncer que o parente teve. Para saber o tipo, é muito improvável. Assim, eu acho que basta ter qualquer órgão e abrir você poder adicionar uma observação. Sim, se o paciente souber, você anota. Pode ser. Às vezes sabe que próstata é metastático, mas assim, realmente, mama, célula lobular, aí já é demais.
Às vezes sabe triplo negativo. Triplo negativo chama atenção e tem alguns que sabem. Minha mãe teve. Quando é próximo, sabe. Assim, mas as outras informações, assim... Então, eu acho que poderia ser isso, mais especificamente, para o pessoal. Porque o público-alvo talvez seja aí utilizado por outros profissionais, mas o público-alvo, a validação em si, foi para médicos e enfermeiros que atendem paciente oncológico. Então, se o paciente está sendo atendido por você, muito provavelmente você vai ter acesso a essas informações pessoais, né? De anatomopatológico e imunistoquímico vai estar ali, talvez. Às vezes não, mas... Eu perguntei da história de outras coisas, porque, por exemplo, Pitem tem autismo. É raro, mas, enfim, pode ter. Mas acho que pelo menos para a pessoa... Não, eu acho que vai focar só em câncer mesmo. Acho que vai complicar demais. Sim. Gente, vamos dar uma olhada aqui. Mais alguma questão? Aurora? Se é só para... Não é que se é só, né? Mas nesse primeiro momento, como é uma ferramenta para o profissional, acho que a gente falou de tudo, né? Falou da história pessoal, a gente falou da história familiar. Agora eu assim, inicialmente, eu não tenho mais nenhuma ideia, além do que a gente já conversou aqui. E aí não vai incluir coisas de hábitos, é só a história mesmo, né? O foco é a história, é isso? O foco é a história. Hábitos talvez a gente inclua mais para frente, mas na primeira ideia é a avaliação de risco. Tipo, red flags mesmo, assim, de... A história dos hábitos, Teresa, colocou um ponto bom aí, porque às vezes também ajuda na triagem, porque assim, tem muito caso de câncer cabeça e pescoço, mas todo mundo fumava. Sim. O câncer hepático, todo mundo bebia. Assim, isso ajuda na triagem também. Se tiver a opção de observação, quando você anota o câncer, você já pode escrever tabagista. Também tabagista e atlista são coisas que valem. Mas aí talvez pode anotar como observação, eu acho. Talvez lá no início, eu acho que isso, porque eu já peguei diversos pacientes, não é infrequente, que ele vai na consulta e se pergunta por que ele está indo na consulta, e aí ele relata, eu estou indo porque eu vou morrer de câncer. Mas aí quando você começa a puxar o histórico, tem muitos fatores que são fatores ambientais mesmo. Talvez lá no começo, assim, definir, por exemplo, pulmão, cabeça e pescoço, aí você mais fumante, tabagista, etilista, alguma coisa nesse sentido. Talvez, pensando nisso, poderia abrir, mas eu fico só preocupada com o tempo. Mas eu acho que se for muito rápido, assim, se for campos estruturados, vai facilitar muito. Se colocar pulmão ou cabeça e pescoço, os clássicos, já abri uma pergunta, tabagista, etilista, aí entraria só no tiquezinho de clicar sim ou não. Pulmão, fígado, cabeça e pescoço. E aí não só para o pessoal, para a família também, é isso? Isso mesmo. Então coloca ali naquele... Pode colocar em hábitos ali. Em quanto tempo que a gente teria o profissional para poder responder? Que você está falando do tempo, né? Que se preocupa com o tempo, que tem que ser habilidoso. Em quanto tempo que você está estimando? Bia, eu não estimei tempo, nem foi uma coisa que saiu ali na... Ninguém falou assim, se fosse em 20 minutos já estaria bom. Mas eu penso que se for até isso, entre 15 e 20, para uma triagem inicial... Grande parte da sua consulta de aconselhamento é isso mesmo, né? A gente vai gastar esse tempo mesmo. Porque se eu for desenhar um aerograma mesmo, para uma família, aí é outra história, né? Você, então, mesmo que vai desenhar. Então, eu acho que se a gente conseguir... Depois vão ter os testes, né? Da ferramenta. Os testes tentando utilizar mesmo a ferramenta. Aí a gente vai conseguir calcular, mais ou menos, quanto tempo está sendo destinado. Beleza. De que forma podemos utilizar a ferramenta para proporcionar uma atualização profissional? O que é que saiu aqui? Que a ferramenta, de alguma forma,
ela poderia fazer com que pessoas se atualizem dos critérios de identificação de risco. E aí eu queria juntar essa pergunta com a outra de baixo. E como compartilhar os resultados obtidos pela ferramenta? O que é que eu tinha pensado? Quando a gente tem um resultado, talvez, isso são coisas pensando aqui, estava pensando nisso hoje, para a sessão do brainstorm. A ferramenta poderia gerar um relatório. Se eu coloco, como a gente havia proposto, eu tenho 5 tias, dessas 2 tiveram câncer de mama, todas essas informações coletadas inicialmente, ao final poderia ser gerado um relatório. E esse relatório poderia ter as referências do que foi utilizado para se calcular o risco. E aí eu acho que talvez isso também seja uma forma de atualização e, ao mesmo tempo, uma forma de compartilhar os dados, seja ele com outro profissional de saúde, isso, com o oncologista, com o profissional que vai fazer o aconselhamento genético, enfim. Então, no relatório, é uma forma de compartilhamento, né? Você gerar um relatório final. E constar nesse relatório as referências talvez seja uma forma também de atualização, mas nada que não possa ser ampliado aqui agora. De ter alguma aba de atualização com links que direcione para o NCCN, não sei. Posso fazer uma pergunta? Claro. Depois que a gente preencheu tudo, a gente tem um resultado. Você pensou na possibilidade desse resultado, da gente conseguir linkar ele, por exemplo, no algoritmo, que já dá as recomendações específicas para aquele caso ali? Ou é mais para atualização, buscar artigo, alguma coisa nesse sentido? Ou as recomendações já viriam? Quais recomendações? Para aquele caso ali, por exemplo, um câncer de mama. A gente definisse que tem uma suspeita de ser hereditário. Uhum. Quais seriam... É lógico que ele tem que fazer um teste genético, a gente tem que ter um diagnóstico, né? Mas quais seriam... Eu acho que essa fase das recomendações teria que ser depois do resultado do teste mesmo, né? O que eu pensei inicialmente foi isso, de deixar essa parte para isso. No final, o que a ferramenta se propõe é dizer se aquele paciente está em risco para uma síndrome de câncer hereditário e se ele se beneficiaria de um encaminhamento para um serviço de oncogenética. Eu falo nem teste, eu falo assim, ó, avaliação, quem vai fazer a avaliação... O que eu pensei que eu acho que facilita, porque às vezes o pessoal tem muita dificuldade de dizer assim, olha, para em primeiro, segundo, terceiro grau. Eu acho que um relatório poderia ter assim, fulaninho tem isso, então assim, já é um ponto para triar pela idade do paciente, pelo tipo de câncer. Tantos parentes de primeiro grau com câncer de mama, tanto do mesmo lado da família, né? Tantos de terceiro grau com tal tipo. Assim, faz um resumo. Por quê? Uma outra dificuldade é não só a construção do heredograma, porque quem não tem o hábito, ele não sabe ler, identificar padrão de herança, enfim, esse risco. Como também identificar essa questão do parentesco e realmente interpretar ali a história familiar. Então, acho que se o heredograma já enumera essas alterações, é uma coisa que facilita também. E aí vai interpretar logado ali na referência. Então, assim, se a referência for adotar o NCCN, o NCCN já coloca isso e a referência já vai ali no final, né? Uhum. Mas aí isso aí teria que ser atualizado de acordo com a guideline. Isso. O desenvolvimento não é muito complexo não, Thalita? De ficar atualizando? De atrelar a atualização. Como é que vai ser depois a manutenção desse software, o recurso que você tem? Porque, mas como assim, de ficar atualizando... porque eu imagino que tem que ter uma programação isso, e não é você que está fazendo a programação, por isso que eu quero saber quão viável seria manter isso atualizado. Isso, aí é outro brainstorm, quarta-feira, com os desenvolvedores. Porque assim, o que eu pensei de possibilidade? De ele
uma vez que identifica, digamos, história pessoal, tal, que a Raina falou, né? Os cânceres, o câncer ou os cânceres, a idade e tal. A história familiar e sei lá, tipo, tias maternas, aí 2/8, 2/8 teve. Eu quero saber não só o número de pessoas que teve câncer, eu quero saber o universo, porque para mim é muito mais significativo uma pessoa que tem 2 tias que tiveram ambas câncer do que uma pessoa que tem 10 tias e 3 que tiveram câncer. Sim. Se não vai ter um desenho de heredograma, já que isso não é tão universal essa leitura. Eu acho que é importante contextualizar como é que eu, sei lá, de alguma forma tem um panorama dessa família, não só os casos em si positivos. Sim. E aí o que é que eu pensei? De repente, tipo assim, todos os cânceres que foram inseridos, de linkar com, eu não sei como é que faria esse, de direcionar isso para algum outro conteúdo que fale dos critérios, ou você puxar informação desse outro conteúdo. Aí, então, no caso de câncer de mama, ovário e pâncreas e próstata, aí linkava com... Você pode botar lá, mas aí você também deixa a opção do link que dá acesso, por exemplo, ao NCCN. Não sei. Uhum. Só para encurtar o caminho. A pessoa aqueles casos de câncer, já aparece o link certinho dela ver alguma biografia mais detalhada, se ela quiser. Uhum. Só que assim, qual que é a preocupação que eu tenho? Que a NCCN não é a fonte oficial, né? A NCCN é como se fosse a ANS da gente. Uhum. Então, até ele ser absorvido pelo NCCN, já tem interesses ali envolvidos, tem muita discussão também, porque eles são muito mais ricos que a gente, aí entra mais coisas rápido. Mas não é uma fonte completamente imparcial também, não. É a que eu uso. Não, é a que a maior, acho que quase todos nós usamos, né? Pensando em outras fontes, vocês colocariam quais outras fontes, assim? E quais outras formas de... Tem que ter o link para o hall da ANS também. Uhum. E tu tem acesso àquela ficha de atendimento em oncogenética que eu usava antes de trabalhar contigo, que lá já tem como a pessoa, na verdade eu que inseria, né? Tem todas as DUTs. Atendia um caso, aí no final eu só fazia clicar qual que é a DUT, entendeu? Do caso. Mas se isso aqui fosse mais inteligente, que o meu é um Google Forms, pobrinho. A pessoa poderia, tipo, clicar no negócio da DUT e já ir para a página para ver como é que é a cobertura pelo convênio. Uhum, mas eu acho que isso talvez seja mais interessante para a gente, para especialista. Tem razão. Entendeu? Esse negócio é para triar quem que vai. Mas é uma ideia aí para a gente. Eu quero no futuro, falando aqui para vocês, que as informações sejam transformadas no heredograma. No futuro, não sei quando, não sei. Eu tava aqui. Mas eu quero meu próprio progeny. Estamos precisando, viu? Estamos precisando. O negócio, eu não sei, não é pergunta direcionada, mas era assim. Cadê aqui? Cadê? Aqui, esse chat não pode botar, né? Eu tô colando aqui a figura, ele não vai. A figura porque a versão gratuita. Estou com a versão gratuita. A gente tinha, né, pela USP, mas agora não tem mais nada de direitos. Que eu tinha botado uma tabela que era assim, tipo, à esquerda ficavam os parentescos e em cima a quantidade, até 8 mais ou ignora. E aí a pessoa ficava como se fosse como é que chama? Um campo minado. Você, irmãos, aí eu ia clicando. 1, 2. Vou mandar um print para tu entender do que eu tô falando aqui. Que eu não sei se é útil, porque não é uma pergunta discursiva, que é alguma coisa que apareceu na sua pesquisa. Mas é que eu achava muito rápido de preencher desse jeito. Tá, mas a gente pode adaptar. Sobe só um pouquinho, por favor. Gente, de atualização profissional, vocês acham que manter esses links, a gente já consegue, já confere uma atualização profissional? Trazer os links? Eu acho que se aparecer, se vocês conseguirem embutir os critérios, digamos, não, sempre que, como se fosse programar, sempre que isso aparecer, vai dizer que a pessoa tem indicação de ser encaminhada para aconselhamento genético. Uhum. Eu acho que vai começar a fugir do escopo do programa, se importar em
deixa a pessoa tão atualizada assim. Não sei. Não, é assim, porque surgiu isso na pesquisa de campo, né? Como uma forma de que a ferramenta poderia auxiliar, não é o foco, mas que poderia auxiliar na atualização. Então, eu acho que se a pessoa tem acesso ao link, já é uma forma de atualização, né? Sim, o link é o suficiente. Acho que pode ser o up-to-date também. Tá ali. Mas up-to-date não é gratuito, né? Não. Mas o link do NCCN, você tem que ter o cadastro para entrar, né? Sim. Mas isso aí ele também, simples, mas é de graça. Né? De graça. Mas é fácil. Mas assim, acho que o objetivo não é a pessoa se atualizar, mas por tabela está disponível, facilita, né? Isso, exatamente. O objetivo principal é a gente conseguir identificar pacientes que estão em risco e que esses pacientes eles sejam encaminhados. Esse é o objetivo principal, que a gente perde muito paciente e vocês sabem disso. Que as pessoas, inclusive, não identificam quem está em risco. Thalita, eu acho que você também tem que comentar alguma coisa assim, sobre quanto tempo vai se gastar nisso. Você vai montar isso e vai fazer um piloto? Da ferramenta? Isso mesmo. Então, assim, ainda existe para esse piloto uma abertura. Um aprimoramento com certeza. Vocês participarão, se vocês assim aceitarem, da validação da ferramenta, de mexer, de clicar, de inserir o paciente, entendeu? Entendi. Bota outro slide, amor, por favor. Tá, porque é uma coisa que eu acho que vai valer a pena, porque assim, o que eu tô pensando aqui? Você vai usar para o piloto as pessoas que já têm experiência, né? Como você fez com a outra etapa. Uhum. E aí eu acho que, na prática, pegando essas pessoas, elas também conseguem dizer, olha, isso aqui é útil, isso aqui não foi útil, sinto falta disso. Aí ela depende de colocar um termômetro, tipo assim, olha, isso aqui foi realmente muito importante, isso aqui já não é tão importante, para tentar agilizar. Porque acho que tem coisas que você consegue colocar como obrigatórias, por exemplo, sabe? Para montagem. E outros que, dependendo do que for, você não precisa colocar como obrigatório. Sim. Só dando um spoiler para vocês, a ferramenta vai ser validada por expertise em oncogenética, para o público-alvo, pelo pessoal da TI e por designer. Então, todo mundo vai trazer um pouquinho da visão, sabe? Amo coisas bonitas. E pensando agora um pouquinho do nosso lado. Como que chega esse resultado para a gente? Vocês acham que um relatório seria suficiente? Um relatório, como a Tereza colocou, estruturando a família, desses tantos tiveram câncer, diagnóstico, dado tudo bonitinho. Vocês acham que esse relatório seria o suficiente? Gerar um relatório em PDF já seria uma forma de compartilhar esse resultado? Ou deveria enviar por e-mail esse resultado? Enfim. Legal! Eu acho que pode ter os dois. Já gerar um relatório assim que finaliza, que a pessoa pode tirar um print, já facilita, mas também enviar por e-mail, que ele pode encaminhar, enfim. Mas eu acho que já gerar uma coisa logo, acho que é mais fácil. Eu sempre tenho que baixar para mandar. Se a pessoa estiver cadastrada e isso puder só apertar um botão e mandar, melhor ainda. Se esse relatório puder sair em uma página, eu acho ainda melhor. Eu acho que tem que ser um relatório curto, não dá para ser uma coisa de resistência. Tem que ser curto e objetivo. Fulaninho tem isso, foi detectado isso. Não é assim. Realmente resumir, fazer uma listinha, porque senão a pessoa não vai tornar isso prático e útil. Sim. Se ela tiver que ler depois tudo que ela trabalhou para construir. Sim. Vocês pensam em alguma outra forma de compartilhar esse resultado? Sem ser relatório, sem ser... Você fala assim, você tá falando tipo de ter um link, compartilhar tipo um link para WhatsApp que a pessoa clica e isso é legal, são ideias, tudo e aí, vale. Se ela vir esse arquivo de uma maneira digital, vai ter mais flexibilidade com gráficos, com coisas dinâmicas. É muito mais trabalhoso. É que tem um teste que a gente
tem, que é o de farmacogenética, que ele é assim, na verdade. A pessoa, ela recebe um acesso. E aí esse acesso tem uma informação mais completa e ela é dinâmica, digamos. A pessoa recebeu um relatório lá. Se tem alguma informação que se transforma assim, em termos de indicação, essa informação vai se transformando automaticamente na plataforma. Essa é a vantagem. Então, alguém que hoje, por exemplo, quando a gente fez residência, tinha que ter uns 10% de risco para indicar o teste. Depois 5, hoje com 2,5 já se indica. Então, a vantagem é isso, não caducar a informação, mas eu não sei o quanto que seria usada essa versão dinâmica e isso torna muito mais complexo o desenvolvimento. Uhum. Mas você falou um negócio interessante. Esse link de compartilhamento, se eu recebo um link, se eu posso alterar ou complementar as informações, vamos supor que eu encaminho um paciente para você. E aí você recebeu o link. Você recebeu o link de compartilhamento e você já está lá. E o seu paciente, durante a consulta, traz uma informação nova para você. É interessante. Legal. Interessante. É muito melhor do que o que eu tenho hoje. Baixo aquele arquivo CSV, aí eu tenho que fazer upload no Canrisk para ele voltar. E a parte da história familiar, o heredograma sai meio torto. Não dá certo. Né? Mais alguma outra coisa, gente? Daqui? Ô Thalita, eu tô pensando aqui, na verdade vocês estão falando só ideias boas, legais, assim, a gente fica refletindo sobre o assunto. Eu acho que, assim, tem uma questão que a gente precisa de estar bastante alinhado, que é a questão da LGPD, né? Então, assim, o compartilhamento, assim, eu tô pensando na prática, lá na linha de frente, como que isso seria compartilhado com o consultório do médico X. Esse médico é do mesmo serviço, porque hoje a LGPD proíbe totalmente que isso seja compartilhado. Assim, a LGPD recomenda que, assim, por exemplo, se você gerar um relatório e mandar para o paciente, esse relatório mandar para o paciente que seja, por exemplo, PDF codificado. Então, sei lá, igual aquele fatura de banco. Confirme com os 3 primeiros dígitos do seu CPF. Porque isso pode, eventualmente, o paciente, na hora de for preencher o cadastro, ele colocar um e-mail diferente do dele, por uma questão de dígito. E isso pode ir para uma outra pessoa. Então, acho que essa questão acho que é bastante importante para a gente, de repente... eu ia pontuar justamente isso. Eu acho que... Do link compartilhável, ele é perigoso por conta da LGPD. São dados muito sensíveis. Não, mas o que é que eu pensei? Não do envio automático, mas digamos, de você poder permitir ao paciente cadastrar profissionais aptos a receber. Então, esse profissional tem que ter uma conta, não é qualquer e-mail que vai receber. Que nem o do DASA, né? Não sei, tem isso? Tem um negócio do DASA. Esse é o NAVE, é de ver resultado de exame, mas é outro negócio. Tipo assim, eu tô pensando que a pessoa tem que fazer, o médico ou a médica, né, enfim, ou o enfermeiro que faça atendimento, a pessoa profissional tem que se cadastrar na plataforma. Então, isso vai evitar de errar um dígito e parar noutra pessoa, porque... interessante. Se eu recebo... Mas se esse paciente ele vai ainda para um serviço especialista, teoricamente ele ainda não tem vínculo com esse médico, né? Então, assim, seria o caminho. Está sendo atendido aqui por um profissional que vai fazer o levantamento dessas informações. Esse profissional, penso eu, que seria o ideal ele direcionar para o paciente. Né? Por mais que tenha, sei lá, de repente a questão de você conhece o serviço especialista e tudo mais, mas é o paciente é responsável por fazer o encaminhamento prévio para o médico que ele vai consultar. Eu acho que seria o mais ideal. Pronto, mais fácil ainda, então. É como funciona, então, aquele link lá do Conexa, que o paciente recebe, e aí ele manda para quem ele quiser. E aí eu acho que é um negócio legal, que deve ser isso que você está falando, Elison, da codificação, que quando eu gero um PDF, eu não consigo nem copiar a informação desse PDF, ele sai um PDF bloqueado. Em contrapartida, a mensagem que tem o código, né, para a pessoa poder abrir, essa mensagem, se você inserir o código, aí você consegue copiar as informações, mas tem algum bloqueio no meio para evitar também que essas informações sejam vazadas.
Assim, em relação a isso, gente, dando outro spoiler para vocês, essas ideias são maravilhosas em relação a link e tudo. A ferramenta está sendo desenvolvida no RedCap. Então, o banco por trás dela vai ser o RedCap. Que teoricamente não. Ele garante, o RedCap ele garante toda a parte de LGPD, ele se respalda, enfim. Então, toda a parte de back-end, que é o que fica por trás da ferramenta, de compartilhamento, de aonde essas informações vão ficar, vai ser no banco de dados do RedCap. Tudo está sendo migrado para o RedCap. Mas mesmo sendo do RedCap, o Thali, assim, né? O RedCap, quem está desenvolvendo o questionário, a ferramenta do RedCap, pode ferir a LGPD. Sim. Assim, se você compartilhar com alguém, entendeu? Isso não é. Assim, o RedCap eu concordo, assim, é uma ferramenta extremamente segura nesse sentido, mas tem pessoas pensando e desenvolvendo os questionários e a maneira como que ela vai, como que aquele campo estruturado vai. Então, isso, se sair do RedCap, por exemplo, um questionário profissional, é como se fosse o caminho que nós estávamos discutindo agora. Sim, com certeza. Mas o RedCap, ele vai garantir a segurança do dado armazenado, mas só que não tem como garantir a segurança do que sai dele. Então, sim, é nisso que você tem que pensar. Sim. Só pegar uma menina aqui que tá chorando. Rapidinho. Gente, só tem mais uma pergunta, tá? Só, tranquilo. E como podemos realizar o encaminhamento dos pacientes de alto risco com o auxílio da ferramenta? Nesse momento, eu não pensei em... Talvez no futuro isso vá acontecer, mas eu não sei se agora a gente poderia listar nomes de médicos, porque eu não vou sair listando o nome de médicos. Eu acho que tem que vender o serviço para os hospitais. Você vai ter que vender esse produto para o hospital, para o serviço constar, e a pessoa vai ter que se cadastrar para constar nas opções. Mas calma, vamos começar com os pobres. A ferramenta precisa ajudar primeiro. Então, bota os centros de referência públicos, vai. Pode ser até os centros, todos os centros que a gente conheça, mesmo sendo privado. Mas eu acho que... Que conversa é essa, Thalita? Tu vai indicar a pessoa para o hospital privado sem ele te pagar nada? Tá errado. Mas aí, agora. Mas inicialmente. Isso é coisa de enfermeiro, sabe? Você querer ser... Mas é porque... Eu concordo com a Tereza. O questionamento eu concordo com a Tereza. Então, vocês acham que nesse primeiro momento seria só os públicos? Euzinha aqui, acho que sim. Que acho que a oncologia é o povo que mais tem dinheiro nessa vida. Pobre somos nós, rapaz. Então, eles têm que pagar, minha gente. Essa parte assim, de tratamento, o que esses hospitais ganham é muita coisa. Isso aí eles vão é uma forma de captar. Thalita, nada free. Pode cobrar. Nada free. Mas, gente, isso é um futuro. Não vou começar cobrando nada da ferramenta, não, tá? Mas pode cobrar. Mas pode cobrar. Não fica assim. Às vezes você tem um vínculo com um serviço que é privado. Então, de repente, se você quiser... Não, vou considerá-los como um parceiro na validação, sei lá, na primeira versão. Aí é uma escolha que você está fazendo porque você tem um interesse, que é de aumentar o uso, aumentar os números, e usar a expertise daquelas pessoas, daqueles usuários para melhorar sua ferramenta, mas não como uma solução permanente, nem entra quem quer. Você escolhe alguém para fazer seu piloto, então, se você não quiser ficar só nos públicos. E aí eu acho que... Aliás, mesmo se for para o público, dá para você vender isso para o governo, né? Esses modelos de negócio é o que mais, assim, saindo um pouco da parte acadêmica e indo para o empreendedorismo, esses modelos de negócio é o que mais dá trabalho. Vocês acham que a ferramenta dá trabalho? Dá não. São os modelos de negócio, de como vender a ideia, é o que dá mais trabalho. Por isso que eu nem estou tão focada nisso agora, porque é, de fato, outro trabalho, sabe? Você constrói, aí agora você tem um outro trabalho de... E eu ainda não parei, assim, para pensar em venda desses... É só hospital, não. Dá para vender para empresa, dá para vender para convênio, dá para vender para muitos nichos. Mas pensando, gente...
No benefício agora do paciente, como que vocês acham que apareceria essa mensagem para o profissional que atendeu aquele paciente? Assim, acho que tem que aparecer qualquer... Por região, assim... Não. Ou todos... Já aparecia todos os serviços. Uma possibilidade é aparecer... Aqui tem indicação de encaminhamento, pode ter o link, por exemplo. A parte da oncologia talvez tenha um campo desse na SBOC, mas eu sei que a SBGM tem um link que você consegue acessar os profissionais do Brasil todo. Oi, titia! Titia já voltou, que eu disse que era 45 minutos pro papai. Ele cronometrou. Estamos terminando. Aqui. Oi, titia! Oi, meu amor! Então, porque para você nominar, listar todo mundo, não sei, tem como botar tem algum site de registro, de tipo da MB, que todos os profissionais estão registrados com aquela especialidade, ele conseguir acessar, porque eu acho que não só vê que a pessoa tem registro, mas não vê como agendar. Não entendi não. É que a pessoa, ela vai sair um flag que ela tem indicação de receber aconselhamento genético, certo? Mas aí qual que é, para onde ela vai? A gente não sabe ainda qual o perfil desse paciente. Se esse paciente ele vai ser encaminhado o fluxo pelo SUS ou se ele vai ser encaminhado para um serviço privado. Mas depende de onde ele estiver, a ferramenta está sendo usada. Não sei se é uma coisa que precisa ser definida pela ferramenta, não. Acho que assim, a gente pode colocar os profissionais a serem procurados, tipo assim. Especialidade. Procurar enfim. Mas eu estava entendendo que Thalita queria que ficasse de um jeito que a pessoa já consegue meio que entrar em contato com o lugar para encurtar o caminho do paciente. Não precisaria nem entrar em contato, mas saber por onde ir, dar o caminho. E eu não sei. Então, mas esse fluxo. Mas, Thalita, eu acho que isso não deve ser coisa da ferramenta, não, porque para cada lugar vai funcionar de jeito diferente. Se o paciente estiver no SUS, se o paciente estiver na rede DOL, se estiver na oncoclínica, se estiver no Mas hospital. São serviços, Rai. Serviços. Por exemplo, você está em qualquer lugar do Brasil. Você atendeu e identificou que o paciente está em risco. Para onde eu posso encaminhar? Quais são as possibilidades? Se é com serviço, isso aí é uma coisa que pode ser ajustada por quem está usando a plataforma. Então, assim, aqui nesse serviço o caminho é esse. Nós que é uma coisa do aplicativo, porque ele não tem como gerir isso. Você não tem, é diferente do NCCN, que é uma coisa geral. Isso aí vai ser individual de cada local onde vai estar sendo usado. Mas alguém sabe na MEMED, que a MEMED ela mostra onde você pode realizar o exame. Tem essa opção. Aí eu não sei como é que eles identificam, se é usando o Google, como é que eles fazem para indicar isso. Tem essa ferramenta. Pois mas o Google é um negócio que não sei se é confiável. E não existe um 0800 não, Thalita? Para se a pessoa não souber o que fazer com o paciente. Porque, em geral, quem está usando isso já conhece um fluxo. Não, então, mas isso foi o que saiu da pesquisa de campo. Tá, eu identifiquei, mas eu não sei para onde eu encaminho. Entendeu? Eu não sei para trabalha com campo. Mas que isso está precisando da atenção básica. Não, isso de geral. Por exemplo, eu estou aqui em Ribeirão, eu identifiquei paciente com risco de câncer hereditário. Vou encaminhar um dos serviços que atende é o HC. Aí a pessoa já deu essa informação, é essa informação que fica. Como a pessoa vai chegar até o HC, eu não vou dar o caminho das pedras. Deu o caminho inicial, de que no HC existe aconselhamento genético. Agora, o profissional que é aí que vai ajudar. Eu estou lá em Fortaleza. Fortaleza tem serviço tal, a região do Ceará tem esses serviços que realizam aconselhamento genético. Thali, a gente poderia, assim, né, na verdade, assim, poderia dar um link pro site da SBGM, que é aberto, assim, lá tem todos os geneticistas cadastrados, assim... E tem os serviços também.
Tenho todo o serviço e os profissionais cadastrados. E, além disso, hoje a gente tem a ferramenta da telemedicina, inclusive. Então, poderia até deixar, assim, uma observação, né? Porque o paciente, ele pode passar com a Rayane, mesmo sendo de São Paulo, sei lá. Ele pode ter a possibilidade de fazer uma consulta por tele. Eu não sei se vocês vão lembrar, tem uma outra, não é uma associação, é um grupo que reúne todos esses serviços. De câncer hereditário, como é o nome? É o grupo de tumores de câncer hereditário. A Rebrac, Isso, a Rebrac. Isso. A Gifone é presidente, né? Tem os hospitais da rede, que é uma coisa também Mulher, que eu poderia colocar. Não tem, mas eu acho que poderia... Eu acho muito restrito. Acho que tem muito pouco. Mas eu acho que essa ideia do link poderia ser esses 2 links, então. Porque se você manda alguma informação para o e-mail da SBGM, eles vão te responder. Estou com um paciente em tal região do Brasil, quais são as minhas opções para que ele realize aconselhamento genético? A mesma coisa para a Rebrac, né? Eu acho que Aí vem de novo o negócio do dinheiro. Veja só. Vocês sabem que nem todo especialista está cadastrado nas sociedades médicas, porque você se associa, né? Por exemplo, o Dr. Jair, que você conhece, ele não é membro da SBGM. Eu acho que as sociedades médicas, o link principal é esse, mas essas sociedades médicas você também pode pedir apoio a elas se você precisar de dinheiro para esse desenvolvimento, porque é uma ferramenta sem finalidade lucrativa e eles recebem muito recurso das mensalidades, que ajudar eles mesmos, né? Vai fortalecer a especialidade. E, além disso, se algum profissional desejar se cadastrar, seja associado ou não, a pessoa também pode ter essa opção de, sei lá, você decide se vai pagar um valor ou não para poder botar o seu, como se fosse um anúncio. Um nome lá, um direcionamento, um link que vai direcionar para um lugar onde a pessoa consegue fazer um agendamento. Perfeito. Vai facilitar bastante agora com a história do título de oncogeneticista, né? Mas a gente vai levar um tempo ainda para ter isso. A Ana fala, o rosto aparece aqui, aí ela... Ai, Deus. Gente, então eu acho que os links iniciais, pensando numa proposta até para a ferramenta ganhar visibilidade, seria então da SBGM e o da Rebrac, que é a rede de apoio a câncer hereditário. É isso? Acho que é isso, porque a Rebrac já vai pegar os oncologistas que fazem oncogenética, eles têm a possibilidade de se afiliar à Rebrac. Porque se botar SBOC não adianta, porque vai voltar para o cara que trata o câncer, mas que não investiga câncer hereditário. Isso mesmo. Pessoal, era isso. Muitíssimo obrigada mesmo. Vocês não sabem o quanto eu escutei, assim, quem que vai se reunir com você no sábado? Ninguém vai se reunir com você e deu certo. Então eu fico muito feliz mesmo, imensamente grata por vocês terem tomado um pouquinho assim, do tempo de vocês para estar aqui comigo hoje, significa muito mesmo. Espero poder contar com vocês quando a ferramenta estiver pronta para vocês testarem. Já está pronto, pode ir. E dizer se presta ou não presta, como diz no Nordeste. Então é isso, gente, muito obrigada. Eu acho que a gente vai demorar mais ou menos uns 2 meses até tomar todas as ideias e desenvolver. E é isso, assim que estiver pronta, chamo vocês de novo para dizer se presta ou não presta. Combinado. Tá bom? Vamos só tirar uma foto? Vamos. Registrar? Você consegue tirar o print? Deixa eu tirar o print aqui. Registrar é paraibano total. Eu só percebi que eu falava assim depois que eu saía. Mulher, até hoje eu falo alguma coisa e Alisson olha assim, tipo, faz 6 anos que a gente tá junto, né? Aí ele olha assim, eu fiz, aqui não fala isso não? Toda vez que ele me olha estranho, tem muita coisa que eu ainda falo. Deixa eu dizer que eu tô com 3%, mas ela vai descarregar. Vamos, sorri aí. Era ainda. Era ainda, rapidinho. Foi. Olha pra tela e faz a capivara, vou tirar a foto.
Gente, vou desligar antes que descarregue mesmo. Um beijo. Tchau. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, galera. Viu? Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.